Aleluia. Você é essa igreja que vive missões, irmãos. Eu não sei se você já reparou, mas nós temos pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Amém? Nós já tivemos aqui pessoas da Venezuela, do Canadá, já tivemos aqui. As pessoas chegam aqui. Amém? Você é um missionário. Aleluia! Glória a Deus. E assim, hoje, ao longo dessa semana, eu fiquei pensando a respeito daquilo que o Senhor traria, compartilharia, não é? Conosco nessa manhã. E eu me lembrei que o Senhor me deu uma visão há muito tempo atrás a respeito de um campo. Como eu viajo bastante para dar aula, né, no Rema, e se você não conhece o Rema, irmãos, eu convido vocês a fazer o Rema para entender quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Entender a sua missão a partir do coração de Deus no seu coração também vai ser esclarecido lá no Rema. Você vai entender propósito, você vai entender tantas coisas a respeito do reino de Deus na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. E aí, como eu estava falando, normalmente eu viajo de um lugar para outro, pego muitos voos para lá e para cá, e num desses, o Senhor me lembrou que eu não me lembro direito para onde eu estava indo, um campo, e parecia um campo de flores, não é? E, de fato, o Senhor trouxe ao meu coração a passagem quando Jesus fala a respeito do tempo da colheita já ser esse. E foi assim, essa foi a visão que eu tive lá do avião a respeito do tempo da colheita. Não tem como, para pensar em algum momento, algum filme que você viu, um campo de flores. Vocês já viram os lugares, aqui em São Paulo tem bastante, não é? As cidades onde flores são colhidas para serem vendidas. Se você lembrar da figura que é um campo de flores, não tem como passar pelas flores, irmãos, sem esbarrar nelas. Nós estamos esbarrando com o campo florido todos os dias. Agora eu entendi, pastor, o que você falou. Aleluia. Agora que eu entendi, agora que eu ouvi. Aleluia, glória a Deus. Agora não vai fazer esse barulhinho mais, amém? E aí eu gostaria que você abrisse lá em João, no capítulo 15. O capítulo 15, principalmente o início desse capítulo, trata de algo muito importante sobre sermos enxertados na videira verdadeira. Não é? A palavra vem falando a respeito do enxerto. O que é um enxerto, irmãos? O enxerto é uma planta improdutiva, um ramo de uma planta improdutiva, não é? Que já não serve para mais nada, ser colocado dentro de uma planta produtiva. Aqui Jesus está falando dele mesmo como videira, não é? Ele é essa videira verdadeira que tem a vida, da seiva dele gera essa vida e essa vida permanente. O que acontece é que esse ramo improdutivo, ele é arrancado de algum lugar, ele é tirado de algum lugar ou ele sai de algum lugar e ele precisa receber vida. Como isso acontece? O enxerto é feito da seguinte maneira: a planta que tem vida, nela é feita uma ferida até a seiva. Uma vez que essa ferida, você lembra das feridas de Jesus? Foi por elas que nós fomos sarados. Amém? Nessa ferida, você é introduzido, ou seja, nesse lugar, nessa introdução na planta verdadeira, ali você é enxertado na seiva, até a seiva. E é dessa seiva que você recebe vida, é dessa vida da planta produtiva que você recebe vida. É por isso que, como ramo, agora você produz, e produz a própria vida de Deus. Você produz do amor de Deus, você produz paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão, porque agora a vida que você tem nem é mais sua, é a vida que passa por você, vinda da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? E quando eu olhei a visão das flores, foi exatamente essa. Eu me lembrei imediatamente de quando Jesus disse aos discípulos, não é? Que chegaram a falar a respeito de entenderem que estava longe ainda, faltavam alguns meses para a colheita. E Jesus diz para eles o quê? Vocês pensam que o tempo está longe. São vocês que estão dizendo isso. Eu, apesar do que está sendo visto, apesar do que naturalmente pode ser pensado, eu estou dizendo que o tempo da colheita chegou.
E não tem como, irmãos. Nós estamos no tempo de colheita. Não há como. Nós passamos pela colheita, nós passamos pelo campo de flores. Não tem como. Nós esbarramos nas pessoas todos os dias. E cada uma delas está pronta para ser colhida. Aleluia! Você está pronto para colher? Porque Jesus está nos dando essa missão. Essa é a missão da igreja. As ferramentas já estão disponíveis. O tempo e a estação já chegou. Qual é o lugar de atuação? Por onde você for. É indo, irmãos. Eu não estou falando de dons ministeriais, eu não estou falando hoje de viajar pelo mundo. É indo. O ide por todo mundo, essa palavra ide, lá onde está escrito, na língua que está escrita, ela diz, ou ela dá o entendimento de constância. É por onde você for, a começar de um determinado lugar. Qual lugar? A partir da porta da sua casa. Dentro da sua casa, se todas as pessoas ainda não estão convertidas, ainda não foram colhidas do mundo, aleluia! Você prega com a sua própria vida. Você manifesta Jesus dentro da sua casa. Esse amor, essa seiva vai passar de você para essas pessoas. Mas abriu a porta da sua casa, irmãos, todos estão prontos para serem colhidos. Seja no seu prédio, seja no lugar onde você vive, na rua que você anda, na padaria, no supermercado, levando os filhos para a escola. Indo buscá-los na escola, indo trabalhar no ônibus, no trem, onde há uma missão para ser cumprida. Jesus deixou isso claro. É você, sou eu, agora com as ferramentas certas. Jesus disse, não é? Em meu nome farão. O que farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, mas sabe de uma coisa? Isaías 61 também é falado em Lucas capítulo 4, verso 18, quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para fazer alguma coisa. A unção, irmãos, ela nos tira da inércia. A unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus em nós, nos sacode, nos move, nos tira da inércia, nos tira do mediano, nos tira de pensarmos apenas em nós mesmos, porque agora habita em nós a seiva da vida, habita em nós a seiva de querer ver essa vida em todas as pessoas. É o tempo de arrancar, de colher as flores. A estação chegou. Onde é o campo? O mundo é o campo. Aleluia! Não é você, é o seu próximo. Esse é o que está pronto para ser colhido? As ferramentas estão aí, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu. A unção de Deus na sua vida é para as boas obras, é para as boas novas, é para a cura, é para a libertação, é para colher em amor essas vidas e trazer para o reino de Deus. Onde eu e você estamos de forma confortável. Mas não é tão confortável assim. É sim, o mundo é que não é. É porque, nesse momento, nós ainda estamos andando no mundo, não é? Convivendo com as pessoas no mundo, mas não somos mais dele. Nós agora andamos como embaixadores, e a embaixada vai junto conosco. Quando você colhe, você traz para dentro da embaixada. Aleluia! É estender a mão, irmãos, de onde você está. A embaixada que agora está guardada pelas leis, pelas regras do céu, é daqui. Você pega qualquer pessoa que está... onde eu vou, onde você vai, a embaixada vai. Quando você estende a mão para fora da embaixada e aquele que está no mundo fora da embaixada pega, você acolhe para dentro da embaixada. Amém? Aleluia! Obrigada, meu amor. Esse é meu marido, tá? Aleluia. Glória a Deus. Eu ia dar logo um beijo nele, mas você podia ficar chocada. Eita, também não é assim, mas ele eu posso, porque ele é meu marido, amém? Há 34 anos. Aleluia! Então, irmãos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz que agora nós somos novas criaturas. Nós já fomos escolhidos. Nós já estamos no reino. Nós já vivemos a novidade de vida. Agora, como embaixadores de Cristo, eu vou abrir lá com vocês. Você vai ver que nós temos a instrução da parte de Deus de continuar, não é, o ministério dele aqui na terra, reconciliando as pessoas com Deus. Eu vou abrir aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, por favor. Verso 18 diz,
Mas todas as coisas provêm de Deus que nos... eu vou esperar você abrir, porque as pessoas dizem que eu falo rápido demais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 18, amém? Diz que tem que falar 3 vezes o versículo para você poder achar rapidamente. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Aleluia. Foi a segunda vez que eu falei? Terceira vez. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz: Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E nos confiou. Deus confiou a você uma missão. E nos confiou o ministério da reconciliação. Eu vou seguir aqui até o verso 19, diz: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aleluia! Aleluia! Não deixe, irmãos, que nada nem ninguém seja um impedimento para que você ministre às pessoas, colha, não é porque o campo está florido, colha as pessoas do mundo. Porque existem aqueles, eu sei, que pelas suas transgressões podem impedir você de falar do amor de Deus para elas. Lembra de Jonas? Eu não vou lá naquele lugar, nós já vamos chegar lá, aleluia, glória a Deus. O que é reconciliar? Irmãos, desde criança, nós convivíamos como crianças, não é? Com outras crianças, e aí não tinha aquele que brigava, ficava de mal, cortava o dedinho assim, ato de mal. Ou seja, a pessoa não está conciliada, não é? Uma pessoa não está conciliada com a outra, não consegue ter contato com a outra. Para fazer a conciliação, como é que a gente fazia? A gente lembrava o amiguinho, a amiguinha, os benefícios daquela pessoa. Ah, mas ele é tão legal, poxa, quando você precisou, ele estava ali, está tudo certo. Né? A gente falava das coisas boas que aquela outra criança tinha. A gente enaltecia, evidenciava o quê? As qualidades. Nós evidenciávamos aquilo que havia de bom. Essas são as boas novas, irmãos. Não adianta dizer para o mundo que ele vai para o inferno. Ele já vive num. Ele jaz no maligno, ele está morto no maligno, ele está cego no maligno, está doente no maligno, está desesperado no maligno. Não é preciso dizer para o mundo o que ele tem, é preciso dizer ao mundo o que ele não conhece, que é o que é bom. O que ele conhece, ele herdou, não é de alguém ter experimentado do conhecimento do bem e do mal. Agora ele precisa entender, e é possível, perceber que o mundo conhece muito bem o mal. É preciso nós reconciliarmos esse mundo com aquele que é só bom. Com aquele que tem a bondade, com aquele que tem a paternidade para ser devolvida ao ser humano. Esse ser humano, ele precisa reconhecer essa paternidade de alguma forma. E não adianta dizer que Deus vai mandar alguém para o inferno, porque não é isso que ele faz. Agora, quando nós mostramos as boas novas para o ser humano que está no mundo, é claro, irmãos, que ele vai fazer a escolha correta. Ah, mas e se ele não fizer? Irmãos, a sua parte é dizer para ele de quem você é. A parte que ele não conhece, somos nós quem temos que fazer. Ei, eu tenho aquele que você não conhece. Eu tenho aquele que você ouviu falar e só de ouvir falar está entendendo errado a respeito dele. Porque eu conheço as boas coisas do meu pai. Eu sei o que ele tem feito na minha vida. Olha como está a minha vida agora e como não era antes. Nós temos que mostrar a bondade de Deus. Mostre na sua vida, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de pensar, de agir. Mostre que Deus é amor. Aleluia. Ah, mas ele é fogo consumidor. Irmãos, sem tirar do contexto, o fogo que consome o pecado no ser humano. Ele é amor. Aleluia! E é esse amor que o ser humano precisa. Ele precisa da preservação, ele precisa da libertação, ele precisa da segurança, ele precisa da saúde. Tudo isso nós temos em Jesus Cristo, que veio representar Deus perfeitamente por aproximadamente 3 anos sobre a terra no seu ministério terreno. E hoje deixou para nós essa missão.
Aleluia! Somos nós quem mostramos o Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzedkenu, Yahvé, o grande Deus, aquele é o Shaddai. Somos nós quem mostramos hoje ao mundo. E é assim que atraímos as pessoas para a embaixada. E é assim que, como Pedro fez, não é? Com aquele aleijado na Porta Formosa, estendemos a mão de amor, pregando as boas novas. Nós colocamos a mão lá, onde ele está, e o puxamos, e o levantamos das suas doenças, e o levantamos das suas misérias, e o levantamos da sua ignorância, da sua cegueira espiritual, para ele ver quem ele é, o que ele tem e o que ele pode em Cristo Jesus. Somos nós, irmãos. Aleluia! Reconciliando o mundo com Deus. Nós temos ferramentas. Para essa missão, nós temos ferramentas. Você tem ferramentas. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Aleluia! Pode ser com o seu chamado, com o seu ofício, mas, irmãos, é com a sua vida, é com a sua boca, são os seus braços e suas pernas que vão te levar, e por onde te levarem, você vai mostrar a bondade de Deus. É estar nele. É viver o estar nele, é se deixando gastar, é semeando as boas novas do reino. É semeando o que habita em você. Quem habita em você? O que você tem? Porque é o que nós dizemos, em Cristo Jesus nós temos, então temos que mostrar o que nós temos. O que você tem? Você tem a vida eterna. E é você quem semeia agora a vida eterna em outras pessoas. É você quem, colhendo, está trazendo essas pessoas para viver o melhor de Deus. Saúde divina, agora você semeia na vida das pessoas. Tudo isso quando você anda em amor, quando você profere a palavra de amor, a palavra da salvação, que foi confiada a cada um de nós. Quando você fala, sementes de vida tem que ser semeada na vida de outras pessoas. E elas vão brotar. Aleluia! Está pronto para colher? Porque os campos estão aí, prontíssimos. O comando, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, e nós não vamos nos estender, irmãos, mas a primeira coisa que eu queria que... Porque nós já tivemos um primeiro momento, uau! O ofertório, uau! Agora nós estamos só fechando. Aleluia! Porque você já sabe que é uma igreja missionária. Você abraçou a visão. É por isso que você está cumprindo a missão. O objetivo e os projetos agora estão entrando apenas no seu coração, para que você os abrace e corra com a missão e com a visão. Amém? Uma das primeiras coisas que nós temos que ter no nosso coração em relação ao entendimento sobre aquilo que temos para fazer é que o comando foi dado, irmãos. O comando foi dado não por mim, não pelos líderes da igreja, mas por Deus, para os líderes, passa para nós. Amém? A palavra de Deus, Jesus está nos dando o comando. Eu sei que a tarefa é especial, mas as ferramentas são especiais. Ele disse, a partir de Mateus 28, 18, que a ele foi dado todo o poder, não é? Jesus disse isso. E aí ele transfere esse poder para a igreja e diz, agora vão. Vão e façam discípulos. Vão e, de fato, colham. Como ele havia falado lá em João 4. Os campos estão floridos. Aleluia! Olha isso, irmãos. O que os vizinhos têm ouvido da nossa casa, da nossa boca, da nossa... ninguém tem a ver nada com isso. Tem sim. Uma vez que você nasceu de novo, agora o holofote está em você. O que você faz, como você pensa, e a gente sabe como você pensa pelo que você fala. Quando você fala, aquilo que você fala vai demonstrar o que você crê. Mas eu não falei crendo. Pois você precisa falar aquilo que você crê. E todas as vezes que você fala, quando você diz, não, vamos... Por que você está falando isso? Porque quantas vezes nós ouvimos, não digo agora, nem na sua vida, irmãos, mas nós ouvimos ao longo dos tempos, até em famílias ou em casas ou lares cristãos, pais amaldiçoando filhos. Você não presta para nada, você é isso, você é... mas eu não falei com verdade. Pode não ter falado com verdade, mas falou, e aquilo vai caindo no seu e no meu coração, até que se torne algo que um dia vai sair com força. E aí, lá na frente, às vezes, a gente não sabe por que as coisas aconteceram ou não aconteceram. Mas nós somos uma igreja que entende que abrimos a nossa boca para abençoar. Da nossa boca não sai duas fontes. Não há fonte amargosa e fonte doce. Da nossa boca só sai a fonte doce. Amém? Nós somos aqueles que abençoamos. Da nossa casa, eles vão ouvir louvores. Da nossa casa, eles vão ouvir palavras de bênção. Da nossa casa, eles vão ouvir a nossa família dizer que se ama.
Na nossa casa, irmãos, as músicas que vão ser tocadas para que os vizinhos sejam alcançados são louvores, irmãos. Porque se eles ouvem a mesma coisa que o mundo toca, por que eles vão buscar aquilo que você diz que tem? Se você está misturado. Amém? Ah, mas foi o pastor que disse que não pode ouvir. Não, é a Bíblia que fala que nós temos que, de nós tem que sair uma só fonte. Então, se eu ouço música e quero alcançar os vizinhos, porque eu não tenho coragem de falar com eles pessoalmente, as músicas que saem do meu apartamento vão ser louvores e vão invadir as outras casas. Aleluia! Tem gente que ouve a mesma música 10 milhões de vezes, eu sou uma. Vai chegar nas pessoas. Eles vão ouvir de quem eles são, eles vão ouvir que Deus os ama de tal maneira, irmãos. Aleluia! Uma outra coisa é tempo, estação e lugar. Aí foi lá em João, capítulo 4. Eu vou só abrir aqui para nós lermos. Ah, tia Martinha não leu o versículo, estou lendo. João, capítulo 4. Aleluia. Versículo 35, se não me engano. Aleluia. Diz aí, não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Isso é Jesus falando, irmãos, com os discípulos. E aí ele diz, ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, já estão floridos, algumas versões vão dizer, já estão brancos para a ceifa. Irmãos, para onde que a gente está olhando se não está vendo os campos? Porque ele diz para os discípulos, levanta os olhos, ei, acorda, tira o olho do seu umbigo, tira o olho do que você acha, tira o olho do que você pensa. Eu não sei o que cada um de nós poderia estar passando, mas nessa manhã, Jesus está dizendo, acorda, o tempo é hoje, a estação é essa. Aleluia! Não importa o que as pessoas estão dizendo, porque está acontecendo, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, desesperançadas, estão confusas, estão doentes, estão morrendo, estão infelizes, estão se matando, buscando em coisas que não fazem nenhum sentido para você que conhece a verdade, mas elas precisam conhecer a verdade e só você e eu temos a verdade para ensinar. Não podemos desistir das pessoas, irmãos. Não podemos desistir do mundo. Eles estão buscando em ideologias, estão buscando em religiões, estão buscando em vícios. Eles estão buscando, porque tem um buraco dentro deles que só Jesus preenche, só a palavra preenche, só o Espírito de vida vai preencher. Mas só você e eu temos, se nós desistimos deles. Quem irá? Se não há quem pregue, como saberão? Como entenderão? Mas eu não fui chamado para ir. Mas quem está dizendo que é para ir para fora? É indo a partir da sua porta, da porta da sua casa. É o ide. É o porteiro, é o padeiro, seja lá quem for. É a criança, é o adulto, é o jovem há mais tempo. Não interessa, irmãos. Fique atento. Tire os olhos de você. Porque as bênçãos têm sido grandes. Qual é a estação, qual é o tempo, qual é o lugar? Não dá para nós ficarmos olhando as coisas que nos afastam das pessoas. Porque tudo vai mostrar que não é o tempo, que não é a hora. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, os campos estão floridos. Não tem como não esbarrar. As plantas ficam todas juntinhas. Tem muita gente. A gente passa por pessoas a cada dia, a cada momento, a cada instante. Está ali. Esse é o lugar. Esse é o lugar de atuação. Esse é o momento. A instrução foi dada aos discípulos e nós somos discípulos. Nós somos aqueles que estão ouvindo. Então, se a gente estava dizendo, de alguma forma, há 4 meses, ou seja, não, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso trabalhar. Quando eu me aposentar, e se você morrer antes de se aposentar? Você não fez o que Deus te chamou para fazer. Porque o meu filho, você tem que levar o seu filho para a escola. Então, leve o seu filho para a escola e pregue a palavra, demonstre Deus onde você vai. Que não sejamos nós aqueles da fila que concordam com quem quer que
a pessoa que está no caixa perca o emprego. Ah, tá vendo? A demora. A pessoa ali fala sério, pelo amor de Deus, né? Tanta gente querendo trabalhar e a pessoa ali, de moleza lá no caixa. E aí, se eu sou crente, ouço isso e concordo, eu não estou agindo segundo Deus. Ah, mas eu não sei o que falar. Lê a Bíblia. A gente tem isso daqui, hoje em dia tem um mundo aqui dentro. Aí a gente passa um bom tempo nas mídias sociais, mas não abre a Bíblia. Ou os livros que poderíamos estar lendo. Os campos estão floridos, gente. Não dá tempo, não temos tempo para perder tempo. As ferramentas foram dadas, foram conferidas a nós. Amém? Nós precisamos deixar de lado o que pensávamos. Nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado é reconciliar o mundo com Deus. Os púlpitos estão lá fora. Cada uma das pessoas por quem passamos. Reconciliar aqui dentro é fácil. Reconciliar no hospital é muito fácil. Todo mundo que está no hospital, num leito de hospital, ele quer sair de lá. Qualquer religião que chega lá e diz, eu tenho o que você precisa para sair dali, a pessoa provavelmente vai abrir faz, me tira daqui. O que você disser que tem é fácil dentro dos hospitais. Pregar Jesus aqui dentro, você está pronto para ouvir. Mas é lá fora que ele precisa ser pregado. E é claro, irmãos, que nós sabemos que não mas nós não temos um grupo formado de evangelismo. Mas ninguém está falando sobre isso. Nós estamos falando sobre nós. A cada um de nós foi dado o ministério da reconciliação. Talvez você faça isso pelas suas redes sociais e amém. É importante. Esse é um novo tempo. As pessoas acessam informação pelas mídias sociais, mas que você viva lá fora o que você demonstra nas mídias sociais. Precisa ser a mesma coisa. Você precisa viver isso dentro da sua casa. Você precisa viver isso na sua igreja. Você precisa viver isso no seu trabalho, para que concorde tudo aquilo que você está pregando na sua mídia social com a sua vida no dia a dia. Amém? Então, nós temos ferramentas, Deus nos deu. Porque, irmãos, as pessoas vão vir e vão chegar e vão ser muitas. Mas vamos dizer que a cada culto, 10, 15 pessoas se convertam. Amém, aleluia. Mas lá fora, a cada dia, você encontra com muito mais pessoas do que 10 ou 15 pessoas. E você precisa ser aquele que colhe. Porque os campos estão floridos. Não vamos deixar, como eu falei no início, irmãos, lá em Reis, 1 Reis, no capítulo 14, 15. Irmãos, lembra da história de Jonas? É mais fácil assim. A ele, Deus deu uma missão. E ele fez de tudo para não cumprir essa missão. Sabe por quê? Porque ele tinha raiva daquele povo que estava lá matando, cortando cabeça e degolando, fazendo coisas terríveis com as pessoas. E aí fica difícil mesmo. Aí Deus diz para ele, vai lá, naquele povo que mata tudo e todos da maneira mais cruel, mais terrível, vai lá e fala do meu amor para eles. Porque se alguém não for lá e não falar do meu amor para eles, eles vão morrer. Tá de brincadeira, né, Deus? Você sabe que eles tinham que estar no inferno, porque a nossa vontade é essa, muitas vezes. Eles tinham que despedaçar eles todinhos, igualzinho eles fazem com as pessoas. Mas não era o que Deus queria. E aí ele faz de tudo para não ir. Tem a passagem que ele fica debaixo de uma planta, de uma boboreira, né? Uma das versões fala de uma boboreira, e a boboreira seca. Ele fica bravo com Deus. Por que deixou a pobre da boboreira secar? Ela não fez nada. Deus fala para ele, pois é, você está com pena, com compaixão de uma boboreira, mas não está pensando no povo daquela cidade, nem nos animais que lá tem. E aí ele decide, irmãos, muitas situações no mundo hoje estão sendo colocadas no outdoor para que nós não façamos aquilo que fomos chamados para fazer. Para que nós fiquemos com raiva das pessoas, para que nós tenhamos ódio das pessoas. E o amor de Deus e o ódio não compactuam. O amor de Deus, através de nós, ele destrói o ódio. Eu vi um vídeo essa semana que, de fato, irmãos, me chocou. De um condenado à morte, acho que nos Estados Unidos, provavelmente foi lá, e ele tinha matado várias mulheres, um assassino em série. E todos estavam no júri, lá no momento da execução, as pessoas podem falar para o algoz, para aquele criminoso, tudo que sentem, tudo que pensam. E as pessoas diziam, você vai para o inferno, você vai queimar vivo, porque eu odeio você, você destruiu a minha família, você matou a minha filha. Um homem. E ele, impassível, a cara de deboche, tipo assim, já fiz mesmo, tô nem aí. Todo mundo que o agredia, um homem
disse: você tornou a minha jornada cristã nessa terra a mais difícil que alguém poderia ter. Você destruiu, você matou o meu bem mais precioso, você matou a minha filha e tornou os meus dias muito difíceis, porque eu precisei vencer o ódio que eu tinha por você, porque o meu Senhor mandou eu perdoar. E eu perdoo você. Naquela hora, o homem se derramou de uma tal maneira, se abriu de uma tal maneira, chorou compulsivamente e se arrependeu. Foi a única forma que ele se arrependeu. Todas as agressões, de nenhuma delas ele tinha medo, porque ele sabia que ia morrer por elas. Mas foi mostrado a ele alguém que morreu por ele. E ele se arrependeu e abriu o coração. Aleluia. O que o diabo tem tentado fazer com a igreja também é mostrar para a igreja que algumas pessoas não têm solução, não tem jeito. Mas isso não cabe a nós. Nós precisamos vencer com esse amor que habita no nosso coração todas as investidas de Satanás para impedir, não é? Que a maior parte das pessoas não vão para o céu. Você está aqui com a missão de reconciliar as pessoas com Deus. Eu estou aqui com a missão nesse mundo de reconciliar as pessoas com Deus. Essa é a nossa missão. A pressão vai vir? Vai. Mas nós temos esse amor, esse poder, essa graça, essa glória. Não tem essa de eu não aguento mais. O Senhor nos sustenta, Ele nos fortalece. Foi isso que ele disse para o apóstolo Paulo quando ele fala a respeito de estar sendo perseguido de tal forma. E Deus diz, a minha graça basta. E ele não está dizendo, se vira com a minha graça. Não, irmãos, a graça nos atraiu à salvação. E hoje é capacitadora, além das nossas forças, além do que nós pensamos, além das nossas necessidades, Deus nos supre com a graça. É a graça que faz com que nós levantemos todos os dias, é a graça que faz com que nós possamos vencer cada dia em Cristo Jesus, não nos nossos pensamentos, não na nossa vontade, não naquilo que a gente quer fazer de verdade. Tem vezes que a gente quer, não é? Na verdade, mas não faz por causa da graça. Ela nos ajuda, ela nos capacita a viver a palavra ao invés de vivermos aquilo que a gente quer pensar, aquilo que a gente quer falar, tirar os olhos de nós e colocar no próximo como se fôssemos Jesus, porque a graça nos capacita. Aleluia! Aleluia! O grupo de música pode nos ajudar? Aleluia, você não está preso. Mas agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês jovens, vocês não estão presos a uma igreja. Vocês estão livres em uma igreja. Livres para serem jovens saudáveis, não tocados pelo mundo. Seguros na palavra de Deus, seguros na instrução de Deus, seguros na unção de Deus. Vocês não estão perdendo tempo, jovens. Vocês estão ganhando vida, vocês estão ganhando força, vocês estão ganhando poder, vocês estão ganhando mais jovens para o reino de Deus. Nós, adultos, irmãos, nós não estamos presos a uma organização. Nós estamos livres para sermos as melhores pessoas do que seríamos sendo nós mesmos apenas. Nós temos aquele que é o melhor dentro de nós, nos fazendo ser melhores, desejando ser melhores para as outras pessoas, não por nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós e morreu por elas também. Nós temos um propósito, porque há uma visão, nós temos uma missão, nós temos um propósito, projetos Deus vai colocar diante de nós para que nós os abracemos e não possamos abrir mão, sabe? A missão faz com que você entenda que não é, porque daqui a um... Não, irmãos, é indo. Quando você entende a visão, você abraça o projeto e leva ele como missão para o resto da sua vida. E o Senhor está apresentando para nós projetos de vida, de viver. Mas eu já passei da idade. Ninguém passou da idade. A palavra de Deus diz que na velhice darão flores, darão frutos. E esses frutos vão permanecer. Ou seja, independente da idade que nós estejamos, e eu vejo pela vida do meu marido, é um homem
respeitado. O que ele disser no trabalho, o que ele disser onde ele vai ter um peso muito grande. Principalmente quando as pessoas sabem que ele hoje tem Jesus. Já parou para pensar na responsabilidade que você carrega, irmãos? Nós não temos Jesus só para ter as coisas. Nós temos Jesus no coração e somos tudo que as pessoas precisam. Foi por isso que o apóstolo Pedro, entendendo quem habitava nele, o maior que habitava nele, olhou para aquele homem que era colocado para mendigar na porta formosa do templo, e ele disse: olha para mim, olha, aleluia, olha para mim. E quando ele disse olha para mim, ele não estava, aquele homem, ele queria alguma coisa. Ele precisava do quê? De esmola. Porque ele vivia de esmola. Ele precisava de dinheiro. Isso era o que ele achava que precisava. E, de fato, naturalmente pensando, era o que ele precisava. Mas Pedro falou para ele o quê? Olha para a gente, porque eu não tenho o que você acha que precisa. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu tenho o que você precisa. E o que você precisa eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Todo ser daquele homem foi restaurado, foi restabelecido. Então, a partir de Jesus, ele foi tirado da margem da sociedade, colocado em um lugar de distinção, onde agora, em Cristo, ele tinha força, ele tinha ânimo, ele tinha o poder de Deus para realizar coisas. Esse poder habita em você. E eu e você transferimos esse poder quando semeamos vida. Semeando Jesus na vida de outras pessoas. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai.